Amém. Vamos orar mais um pouquinho? Senhor, obrigado, Pai, pela sua graça, pela sua bondade, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez essa noite, por tudo que o Senhor fará, Senhor. Obrigado porque o Senhor realmente, Senhor, como diz o salmista, Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, tem nos seguido, Senhor. Temos o privilégio de habitar, Senhor, na tua presença, Senhor, de estar no Senhor, Pai. É um privilégio maravilhoso, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê amor, Senhor, para compartilhar, Senhor, que possa fluir através de um espírito de amor, de mansidão, de graça, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que tudo que venha a ser falado aqui, Senhor, venha do teu trono, Senhor, venha da tua presença, venha do teu coração, Senhor, como o Senhor botou no meu coração para compartilhar aqui hoje, que eu vou estar compartilhando, Senhor, que me edificou muito ao longo dessa jornada, Pai, tem me edificado muito. Espero que possa edificar os meus irmãos também, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós estamos num mês. O tema desse mês é santidade. Amém? Santidade. Vou fechar aqui e abrir ali. E o que eu vou compartilhar com vocês, né? Quando a gente fala em santidade, na verdade a gente está falando em vencer o pecado, amém? Amém? A gente está falando em santidade, a gente está falando de escolhas. Vencer o pecado. E eu vou ser muito vulnerável para vocês, porque o que eu vou contar aqui para vocês são questionamentos meus, são questões minhas, né? São coisas que Deus tem falado no meu coração assim, já tem algum tempo. Tem um mês mais ou menos, ou talvez um pouco mais, nós estávamos aqui em cima, orando, adorando, né? Antes do culto, a gente tem esse tempo. E é um tempo maravilhoso, para quem ainda não experimentou isso, o fogo desce de uma forma extraordinária. E a gente tem muitas experiências com o Senhor. E eu estava lá orando, pedindo a Deus, falando com Deus sobre questões minhas, né, específicas. E falando, Senhor, essa área aqui, Senhor, ainda estou vulnerável nessa área, essa área aqui, eu estou errando, essa área aqui eu ainda peco, Senhor, me ajuda, eu quero vencer isso, eu quero superar isso, eu quero passar para a próxima etapa. Me ajuda a passar para a próxima etapa. Porque quando a gente tem o Espírito Santo, né, a gente peca e assim, você fica incomodado. É normal. Isso é normal. O Espírito Santo está falando conosco, né? Ele está falando, olha, não faça isso, né? E Senhor, eu quero vencer essa área, Senhor, eu quero avançar. E aí o Espírito Santo falou uma coisa que me chocou, assim, e Deus, ele é muito amoroso, né? E muito carinhoso conosco. Mas às vezes ele fala coisas assim que são muito diretas, né? Comigo, pelo menos, ele é muito direto. Muitas vezes, né? E eu estava lá nesse momento, e aí o Espírito Santo falou comigo, Rodrigo, você sabe por que você peca? Aí eu falei, não, Senhor, por quê? E aí ele falou, porque ainda há idolatria no seu coração. E aquilo me chocou, né? Eu falei, não é possível isso, como assim? Como assim? A idolatria no meu coração, como assim, Senhor? Larguei na cruz isso aí. Ele falou assim, você peca porque você quer. Porque é idolatria no seu coração. E aquilo assim me chocou muito, né? E eu comecei a buscar assim, como em todas as coisas, né? Buscar assim a face de Deus e buscar mais de Deus e falar, Senhor, eu quero romper, Senhor, eu quero me ser livre disso, Senhor, eu quero avançar, Senhor, eu quero avançar. Eu quero ir para a próxima etapa. Me dá revelação, me dá entendimento. E
dentro da minha limitação, né, eu entendi que o Espírito Santo, né, que nós somos salvos em Cristo Jesus, o Senhor nos fez santos, reis, sacerdotes, mas no momento em que somos salvos, a gente entra numa trilha, né, chamada santidade. E esse é um processo que dura a vida toda, né, e eu fiquei muito impactado com aquilo que Deus falou comigo, né, ainda há idolatria no seu coração. E eu mergulhei fundo, e o que eu vou contar para vocês aqui é um pouco desse mergulho, é um pouco da minha história, é um pouco do que eu tenho descoberto no Senhor sobre esse ponto. Amém? Eu busquei ajuda, tem muitos irmãos que são uma bênção, e o meu alvo é romper, amém? É ajudar a viver uma vida cada dia mais parecida com Jesus. Ninguém aqui vai ser Jesus, irmão, mas cada dia mais parecido com Ele, porque se você quer um exemplo de um cristão perfeito, Ele é o exemplo de cristão perfeito. E o Espírito Santo usou muitas pessoas, um deles foi o irmão Davi Keller, me abençoou demais. E um pouco do que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, essa minha história, eu espero que te ajude nessa luta a vencer o pecado, amém? Que é o que queremos, amém? Uma vida de santidade, amém? Diz assim, Lucas 14, 25, Jesus falando, Lucas capítulo 14, versículo 25 e 26, diz assim, grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhe disse, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Eu pensava, né? Eu vou lutar contra o pecado, né? O Bruninho falou aqui sobre os frutos da carne. Um dia eu estava conversando com o irmão, a carne grita. A gente pensa às vezes, né? Jesus falou, a carne é fraca, o espírito está pronto, amém? Jesus falou isso, amém? Só que se a gente entender um contexto, a gente vai entender que ele falou numa determinada situação. Qual foi a situação? Ele pediu para os irmãos ali orarem um pouquinho, um tempo com ele, que ele estava angustiado, amém? E quando ele chegou, eles estavam dormindo. Na primeira, na segunda, na terceira, a carne é fraca. O que é fraca para quê? É fraca para as coisas do espírito. Mas na verdade eu descobri que a carne é forte a beça. Mas ela é fraca para as coisas do espírito. E o espírito é forte para as coisas do espírito e é fraco para as coisas da carne. E eu pensava, né? Eu pensava isso. Se eu lutar contra esses pecados, né, então eu não vou viver os frutos da carne, eu vou viver o fruto do Espírito. Afinal, o que queremos, amém? Longanimidade, bondade, amor, paz, alegria, amém? É o que queremos, viver o fruto do Espírito Santo em nós, e não os frutos da carne. E aí eu descobri que os frutos não são a raiz do problema. Nessa minha jornada, eu descobri que os frutos é o que enxergamos, são os frutos. São comportamentos. Mas não é a raiz. São frutos de uma árvore. É aquilo que a gente enxerga, que a gente vê, mas nós não estamos vendo que aquilo não é a raiz do problema. E para a gente avançar na luta contra o pecado, a gente tem que ir na raiz da árvore, na raiz do problema. Então um dia desse Deus me falou, você sabe que você peca, Rodrigo? Porque você quer, porque ainda há idolatria no seu coração. E eu fui tentar entender com todas as minhas forças, irmãos. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. E o que eu achei foi que existe uma raiz.
E a raiz, o maior de todos os pecados, irmãos, é onde um anjo, ou muitos anjos, se tornaram demônios. Chama-se soberba, orgulho, vaidade. O que resume, né, se você vai pecar ou não, o que define se você vai pecar ou não vai pecar, são os desejos do seu coração, são as suas escolhas, as nossas escolhas. E qual é o resumo disso? O resumo disso é: quem você ama mais? Quem já fez alguma coisa errada aqui, levanta a mão, por favor. Como, por exemplo, tomar refrigerante. Todo mundo já tomou refrigerante, né? Se for 0, então... Eu tô brincando. É pior, dizem que é pior, né? Aí o cara fala refrigerante fóbico. Tem de tudo hoje, irmão. Agora, o que faz uma pessoa... O que faz alguém que está num processo, na luta, né? Mas está pecando? O que faz essa pessoa deixar de pecar e vir para Cristo? Enquanto a gente estiver focado nos problemas, enquanto a gente estiver focado nos comportamentos errados, a gente não vai conseguir descer nas questões mais profundas. O que realmente gera os frutos. Os pecados são a amostra daquilo que a gente escolheu lá atrás. Pecados são uma amostra, é o que a gente está enxergando, mas não é a raiz. O que Jesus está nos perguntando hoje é: queremos ser discípulos de Jesus? E eu te digo, só Deus pode fazer essa afirmação. Só Deus pode falar: puxa, amar a Deus mais do que a mim mesmo. Amar a Deus, você precisa amar a Deus mais do que pai, mais do que mãe. Só Deus pode fazer uma afirmação dessa. Só tem 2 tipos de comportamentos na face da terra. Ou a gente administra as nossas escolhas, sonhos, desejos, vontade, para a glória do nosso Criador, amando a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, ou fazemos as mesmas coisas para nós mesmos, ou para alguém, nos amando ou amando a alguém mais do que a Deus, ou alguma coisa. De fato nós sempre organizamos a nossa vida ao redor daquilo que amamos, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz feliz. E o que amamos define 3 coisas. A primeira delas é a identidade. O maior ato de adoração que existe é você se permitir ser influenciado por outra pessoa. Que alguém defina como você é. Que alguém defina quem você é. Você sempre vai se parecer com aquele a quem você adora. E uma das maiores armadilhas que existem nesse tempo que a gente está vivendo é onde a identidade está atrelada a sentimentos. Quando você trata aquilo que você faz como alguém que você é, você se torna o que você faz. Mas na Bíblia, no reino, não é assim. Por exemplo, uma pessoa que adultera, a gente vira e fala, é um adúltero. Uma pessoa que rouba, a gente fala, é um ladrão. Você lê na Bíblia, por exemplo, você não vai poder roubar. E a pessoa fala, eu vou deixar de ser um ladrão. Você vai mexer na minha identidade. Você não pode fazer tal e tal coisa. Mas eu vou deixar de ser quem eu sou.
Quem te ensinou que você é o que você faz? A cultura desse mundo ensinou isso. Eles pregam isso dia e noite. Essa cultura está baseada na identidade das pessoas da seguinte forma: você sente, aí você faz para dar vazão a esses sentimentos, e aí você fala, eu sou tal e tal coisa. É desse jeito. Você sente, aí você faz para dar vazão a esse sentimento. Você sente, aí você sente vontade. E aí você faz, porque afinal de contas, né? E no momento, no ato ali, você fala, não, eu sou tal e tal, tal coisa. Mas no reino não é assim. No Senhor a gente aprende quem somos filhos, resgatados, reis, sacerdotes, e não fazemos tudo o que nos dá vontade. Não fazemos tudo o que sentimos. Por quê? Por um amor maior. Você sempre vai obedecer a quem você ama. Quem você ama? A gente não faz as coisas para ser alguma coisa. A gente faz as coisas porque somos. E isso flui do relacionamento que escolhemos. Quem nós amamos mais define quem somos. Quem governa o seu coração e para quem você vive. Nós éramos caídos. A gente estava lá mortos em delitos e pecados. E às vezes a gente se esquece que a gente continua barro. A gente continua massinha. A gente se esquece às vezes disso. A gente não pode... Eu me esqueço às vezes de como eu era. E como Deus teve misericórdia comigo. E como Deus foi bom comigo. E como Deus tentou buscar ali e trazer para fora o tesouro que havia num coração que estava tomado por imundícies. Se a gente decide viver para si mesmo, é claro que a gente vai pecar. É simples assim. E a raiz do problema não é o ato de pecar. Pecar é muito ruim, tá, gente? Tem consequências. Mas não é o ato de pecar. Mas a raiz do problema é achar que você basta. Que você é o seu próprio Deus. É independente. Porque nessa hora você deixa, ou nesses lugares, você deixa de ser guiado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Amém? A quem você ama mais? Eu descobri que o pecado mais difícil de se arrepender não são os pecados sexuais, não são os pecados de você roubar, de você destruir, não são. O pecado mais difícil de você se arrepender é você deixar de ser o seu próprio Deus e se submeter à vontade daquele que está sentado no trono, onde os 24 anciãos estão em volta dele, onde nesse exato momento, milhões e milhões de anjos estão ao redor dele, os 4 seres viventes, de eternidade em eternidade, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Nesse exato momento, meu irmão, o nosso Deus, Ele é um Deus que respira e faz uma galáxia. Ele mede o universo com a palma das suas mãos. O sol saiu da boca dele. O
mais difícil é: quem vai mandar na minha vida? E o Senhor usou um exemplo interessante comigo. Ele usou o exemplo do jovem rico da Bíblia. O que Jesus falou para ele? Venda todos os seus bens, dê aos pobres e segue-me. Amém? E você acha que ele estava falando de dinheiro? Ele não estava falando de dinheiro. Ele não estava falando de dinheiro. Jesus estava falando do seu projeto de segurança, do seu projeto de futuro, daquele jovem rico. Estava falando do projeto dele de felicidade. E você sabe o que talvez tenha passado pela cabeça do jovem rico? E se eu abrir mão do que ele está me pedindo? E Jesus não for suficiente? E se Jesus não satisfizer para eu ser feliz? E se eu abrir mão de tudo em nome de Jesus, Ele vai fazer com que eu não tenha mais desejos pecaminosos? Seria tão bom, né? A gente se converteu e aí vem junto um pacote do céu. E esse kit nos dá a habilidade de vivermos a vontade de Deus em toda a sua plenitude, sem que sentíssemos nenhum desejo pecaminoso, né? Sem que pudéssemos ser tentados. Só que não, né? A gente se converte hoje. Se alguém se converter hoje, se converte hoje, sai do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor e começa numa nova estrada. Ao invés de você seguir na rota de destruição, você segue na rota de santificação, que vai durar sua vida, a minha vida. Eu fico pensando em várias coisas, né? O Senhor foi falando no meu coração, por que Jesus nasceu? Ele podia só ter descido do céu, morrido no madeiro, amém? E já seria incrível, mas por que ele nasceu como homem, como nós? Porque no madeiro ele nos salva de nós mesmos e nos coloca de volta no lugar original, que é face a face com Deus, de forma que possamos ser transformados ao olharmos o nosso Criador. Mas com a vida de Jesus, o fato dele ter nascido nos aponta como podemos viver, como devemos viver. E a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as áreas, mas ele não pecou em nenhuma. Por quê? Porque ele tinha um amor maior. João 6,38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 5,19 diz assim: então Jesus lhe disse, em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. A felicidade desse mundo é organizar todas as suas escolhas ao redor de nós mesmos. E isso pode incluir a igreja, de domingo. Cristo olha para isso e fala: nada. Cristo é a vida. 1 João 5,12 diz assim: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Amém? Eu já fiz muitos enterros, irmãos. Muitos enterros. E um dia desse eu estava pensando, né? Se eu pudesse perguntar para aquela pessoa que está deitada ali no granito: você quer R$1 bilhão? Você quer uma família incrível? Você quer uma casa nova, de frente para a praia? Nunca mais pagar imposto?
Você quer morar num país onde o governante seja bom? Nunca pagar imposto, ter tudo? Ele não pode responder, né? Mas eu creio que se ele pudesse responder, provavelmente, se ele tiver Jesus, ele pode responder: eu quero tempo para fazer o que Deus me chamou para fazer. E se ele não tiver Jesus, ele vai te responder com certeza: eu quero Cristo. A quem eu amo mais? Não amar a Deus acima de todas as coisas é um problema. E a Bíblia não manda você amar a Deus de qualquer forma, porque você poderia, né? Todos nós aqui poderíamos. Ela manda amar de uma determinada forma. Amém? A gente poderia, mas você não ia conseguir. Por quê? Por que a gente não consegue? Por que a gente tem dificuldade? Por que a gente tem essa dificuldade de amar a Deus acima de todas as coisas? Porque para nós não é natural. Não é natural. A gente tem que aprender a amar a Deus. E o jeito de amar a Deus da maneira certa é: Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de tudo, de todos, acima de tudo, de qualquer coisa. É isso que traz equilíbrio. E esse é o primeiro mandamento. Se depender de nós, quando me converti, eu falei com Jesus, eu falei: Senhor, eu não consigo, eu vou ser sincero com o Senhor, eu não consigo amar o Senhor mais do que a minha esposa. Acho que eu tinha o Gabriel, não sei, não tinha o Gabriel, a Rafinha estava nascendo. Eu não consigo amar mais do que o meu filho. Eu fui sincero com Deus. Amém? Sejamos sinceros com Deus. Fui sincero com Deus, falei: Senhor, eu não consigo. Mas com o tempo, Deus foi me mostrando. Mas eu vim a descobrir recentemente que ainda tem coisas no meu coração. E Deus está me esticando. Eu estou me sentindo esticado. E eu olho e falo: cara, o que está acontecendo? E eu estou contando para vocês a minha jornada. E amar a Deus eu vou ter que aprender. Quem aqui já teve 8 anos de idade? Levanta a mão, por favor. Não precisa levantar a mão, não. Todo mundo aqui já teve 8 anos de idade. E aí a sua mãe saiu de casa, você queria fazer uma pipoca, você pediu para ela, pipoca de micro-ondas. Você não sabia fazer, ela fez um tutorial, amém? Ela ficou ali, fez um videozinho para você, a mãe boa. Fez um videozinho, fez um tutorial, e tu fica ali lendo, fazer pipoca no micro-ondas, como é que faz, fazer pipoca no micro-ondas. Aí você fica ali lendo, aprendendo aquilo, tentando descobrir como é que faz. Aí você bota no micro-ondas, chega a tremer, né? Você bota no micro-ondas, meu Deus, será que vai explodir? Por que precisa de um tutorial para fazer pipoca de micro-ondas? E está arriscado queimar, hein? Porque não sabe fazer. Então toda vez que você vê, está escrito lá na Bíblia: ame assim, ame assado, ame desse jeito. O amor não é inconveniente, o amor tudo sofre. O amor, por que está escrito isso? É porque a gente não sabe, gente. A gente não sabe nada sobre o amor. Eu me lembro, eu estava num evento, tinham 5.000 pessoas lá em Baltimore. E foi um evento que a presença do Espírito Santo era tão poderosa em determinado momento lá. O Coutinho estava lá comigo. Tinha um determinado momento, pensei que eu ia morrer. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo aqui? Tamanha a tua presença. Eu estava experimentando isso. E aí foi incrível, foram 3 ou 4 dias fantásticos. E no final do dia, assim, eu estava sozinho, estava todo mundo indo embora, eu estava muito triste. Porque olhando aquilo tudo que Deus estava fazendo, eu cheguei a uma conclusão. Eu falei: Senhor, me perdoa, eu não sei amar. Eu cheguei a essa conclusão: eu não sei amar. Eu não sei. E aí eu estava sozinho no meio daquele montão de cadeira, né? E de repente chega uma menina de uns 17, 18 anos, sei lá, falando português. Eu falei: ué, de onde você é? Não, eu trabalho com a Red Bake em Moçambique.
E Deus me mandou voltar e te dizer que Ele está colocando um anel no seu dedo e nesse dedo está escrito amor. E é isso que a gente precisa aprender. Mas eu estou nesse processo de aprender. Quem convive comigo sabe disso. Sabe o que eu estou aprendendo? E a gente precisa aprender? Que vai fazer grande diferença na nossa vida na luta contra o pecado? A ordenação desses amores. Não quer dizer que você não possa amar seu filho, não quer dizer que você não possa amar sua filha, não quer dizer que você não possa amar seu pai, que você não possa amar sua esposa. Não é nada disso. O que quer dizer é o seguinte, que você tem que conseguir identificar o que você ama mais do que a Deus. E eu tenho coisas no meu coração, meu irmão, que eu preciso arrancar. E não é brincadeira. Esses dias eu estava vendo como é que o ouro, né? Ele é feito. É uma substância mais pesada do que a sujeira. Então você bota o ouro bruto lá, esquenta. Todo mundo quer sair um ouro bonito, né? Mas ninguém quer ser esquentado. E aí o Orives estava falando, não, mas não pode passar do ponto. Ponto? Que mané ponto? Você não está fazendo bolo. Você está esquentando o ouro. E ele falou, não, tem um ponto. Qual é o ponto? É um negócio chamado espelhamento do ouro. O ouro está pronto quando a pessoa, o Orives que está fazendo o ouro, o rosto dele é refletido naquele ouro. Quando ele se vê naquele ouro. Eu gosto muito. Eu ouso dizer que eu amo surfar. Eu ouso dizer que eu amo fazer kite, jogar tênis. Claro, a minha família, minha esposa, meus filhos. Eu estou entrando numa coisa bem mais rasa, bem mais rasa. Amém? Mas a gente tem que ordenar os nossos amores. No versículo 1 de João 4:8 diz que Deus é amor. E a palavra mais importante desse versículo não é amor. A palavra mais importante desse versículo é Deus. E o que está escrito nesse versículo é que Deus é quem define o que é amor. No mundo, a gente aprende que as nossas experiências afetivas é que definem o que é o amor. E a maior questão do pecado é: vivemos para quem? Quem nós amamos mais? Quem nós amamos mais define quem somos. A quem iremos obedecer? Se aos nossos sentimentos e vontades ou se a Deus. E o que tem definido a cultura da sociedade ocidental, né, que são eu sou o que eu sinto. O problema não é o que você sente. O problema é o que você faz com o que você sente. A tentação sempre vai existir. Lembram do rei Davi? O rei Davi era um homem espiritual, amém? Amém? Não era um homem espiritual? E eu te pergunto, quem aqui gostaria de ter uma casa do lado do rei Davi com terraçaço? Quem aqui que vai apresentar a sua esposa? Homem espiritual, irmão, homem de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Estou fazendo uma pergunta. Você não aluga uma casa do lado dele, não? 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 Não aluga não, Ned? Eu também não. Leva a mão não e também nem apresento. Minha esposa. E é interessante, né, que no caso do Davi e Betseba, ele pecou, amém? Aliás, ele cometeu vários pecados. Ele teve relação com uma mulher casada e ele assassinou seu marido.
Mas qual foi o maior pecado disso tudo? O maior pecado disso tudo, sabe qual foi? Que ele assassinou o marido de Betseba para defender a sua reputação. Naquele momento, Davi amava mais a sua reputação do que a vida de um homem. Quem você ama mais? Quem você ama mais? É quem você vai obedecer. Meu irmão, eu estou contando para você a minha jornada de luta contra o pecado. A gente está na raiz. Quem você ama mais? Porque é esse que você vai obedecer. A segunda coisa que acontece: se você identificar que você ama mais alguma coisa ou alguém do que a Deus, é preciso reposicionar esse amor no seu devido lugar. Amém? Romanos 1:25 diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E se você continuar lendo Romanos, é uma catástrofe ali no capítulo 1. Então o que a gente tem que identificar? Os ídolos que ainda estão nos nossos corações. Os salmistas e os profetas, eles ridicularizavam, descredibilizavam os ídolos. O salmista 115 diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão dos homens, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. E a eles se tornem semelhantes os que fazem assim, como todos os que neles confiam. Você vai se parecer com aquele a quem você adora. E aí o salmista continua dizendo assim: Israel, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Casa de Araão, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. E ele fala: vós, os que temeis ao Senhor, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. E não ache que você é imune. Todo mundo aqui tem um coração que pode criar um ídolo hoje. E você fica acreditando nesse ídolo. Enquanto você acreditar que ele pode resolver a sua necessidade. Enquanto você acreditar nisso, você não abandona o pecado. E acreditar no ídolo, meu irmão, o que é? É acreditar numa ilusão. Você fica achando que o ídolo é o que ele não é. E ele não vai entregar o que você precisa. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, diz: o ídolo é nada. A gente confia na nossa capacidade de realização. Confia nas nossas estratégias. Corrupção é uma estratégia, irmão. Pornografia é uma estratégia. Adultério é uma estratégia. Que estratégia? Corrupção é uma estratégia para ter dinheiro e ser feliz. E você realmente acredita que ganhar dinheiro dessa forma, tudo bem, está ganhando dinheiro. E como é que a gente vence o pecado? Tratando a raiz, arrancando aquilo que idolatramos, e precisa colocar algo no lugar. Amém? Precisa colocar algo no... Eu não estou falando aqui que você tem um plano para você, para o seu futuro é ruim. Eu não estou falando isso. Você deve ter plano. Eu não estou falando que você ter economias, né, é ruim. Não estou falando isso. Eu não estou falando que você querer viajar ou querer, eu não estou falando nada disso. Isso daí é benção também, tá certo? Eu estou falando aqui de como vencer o pecado. E a raiz do pecado é a idolatria. A raiz do pecado é a gente não obedecer ao Senhor.
a gente não entregar todas as áreas da nossa vida ao Senhor. E eu pensava isso, eu pensava, Senhor, glória a Deus, eu não tenho mais nenhuma idolatria no meu coração. E aí um dia o Senhor falou para mim, você sabe que você peca porque você quer, porque você ainda tem idolatria no seu coração. Isso me rasgou ao meio. Ninguém vai abandonar um amor se não encontrar outro, um amor maior. E se a gente não conseguir ver Jesus como centro da nossa vida, você não vai conseguir abandonar o pecado. E às vezes você fica ali lutando, né? Lutando. Teve um rapaz, eu estava em Campo Grande, e eu fui lá ministrar num evento da Jocum agora, tem um mês e pouco. E aí no final eles pedem para ministrar sobre batismo no Espírito Santo, sobre relacionamento com o Espírito Santo. E aí no final eu falei, pessoal, já acabei, agora é com o Espírito Santo, quem quiser mais. E isso era umas 8 e pouquinho, enfim, quando era 10 horas o pessoal estava berrando, ninguém conseguia, as pessoas falando, cara, o que eu faço agora? E agora? O cara de louvor, e agora? O que a gente faz? Eu não sei o que fazer. E as pessoas rolando e tal, e de repente um cara deu um berro. Obrigado, Jesus! Obrigado! Aí o cara veio falar comigo. Aí eu falei, meu irmão, eu não falei nada, né? Eu fiquei quieto, né? Eu fiquei lá olhando, eu falei, esse cara é doido. Aí ele veio falar comigo, ele falou, você não sabe, rapaz. Eu falei, não sei mesmo, mas fala aí. Eu estava, no ano passado, quando eu fui lá, você veio aqui, eu estava com câncer. E eu ia fazer um último exame para começar a quimioterapia. Era uma segunda-feira lá o evento, então quarta-feira ele ia fazer o exame e ia começar a quimioterapia. Isso há um ano atrás. E Deus, você orou por mim, você lembra? Eu falei, cara, não lembro, mas você orou por mim, eu e outros irmãos lá oramos por ele e ele foi curado, amém? Ele foi lá fazer o exame dele não tinha mais nada e ele não precisou nem fazer quimioterapia, amém? Glória a Deus por isso, amém? Jesus é maravilhoso. E aí ele estava lá berrando. E eu pensei que fosse isso, né? Ele falou, rapaz, desde aquele momento lá, eu tive um momento muito forte com Deus, mas depois eu caí muito profundamente em pornografia. Eu estou viciado nisso de uma forma tão profunda. Você pensa, cara, olha o que Deus fez na vida dele. E o cara estava lá, viciado profundamente. E de repente ele está lá berrando. Deus, glória a Deus! Aí ele veio falar comigo, falou, cara, você não sabe o que aconteceu aqui hoje? Eu falei, o que aconteceu? Eu tive um encontro face a face com Jesus. Ele teve um encontro face a face com um amor maior, que vale a pena abrir mão daquilo que afastava ele de um relacionamento com Deus. Eu acho tão interessante quando Moisés escolheu sair da ascendência do reinado, né? Ele podia ser um dos reis, talvez, mas ele escolhe da descendência, né, do reinado do Egito, o reino mais poderoso da época, para viver no deserto. Por quê? Está escrito na palavra por quê. Hebreus 11, 24 e 27 diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por que ele fez essa escolha? Porque está escrito, versículo 26, porque ele viu a Cristo. Está aqui, 26, por amor de Cristo considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Só existe uma coisa que pode vencer o pecado: é ver Jesus como ele realmente é. Se a gente ainda está fazendo conta, e isso já passou comigo, tá, gente? Eu estou falando da minha jornada, tá, gente?
Eu estou falando da minha vida. Então, assim, eu muitas vezes fazia conta, né? Se a gente está fazendo conta, é porque algum aspecto de Cristo a gente ainda não conseguiu ver a plenitude de quem Ele é. Se a gente tem um vislumbre, né? Eu estava aqui, também a gente estava aqui orando, e aí, de repente, eu comecei a ver essa cena. O trono, os anciãos, os seres viventes, a multidão de anjos, e de repente os seres viventes falaram: Santo, 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 é aquele que era, que é e que há de vir. Não, é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E saiu ao redor assim, e eu estava nessa visão, e eu abri meu olho assustado, tomei um susto. Agora, se a gente tem um vislumbre, né? E eu te convido a buscar face a face com Deus. Porque eu não sei como você entrou aqui hoje, eu sei como eu entrei. Eu sei a minha busca. Eu sei as minhas lutas. E o que vai nos ajudar a vencer essas lutas é se ver refletido no olhar dele. É conhecê-lo, se permitir que o ourives trabalhe nas nossas vidas. Agora, qual a diferença de você amar mais a Deus do que a um ídolo? E o que é um ídolo? Pode ser qualquer coisa. É alguém que você ama mais do que a Deus. Ou alguma coisa que você ama mais do que a Deus. A diferença é que você não vai conseguir manipular Jesus. Ele não vai te dar o que você quer na hora que você quer. Então, eu te convido, né? Nessa hora, assim, feche seus olhos. E como o salmista falava: Senhor, sonda o meu coração, sonda o meu coração. Eu tenho pedido a Deus: Senhor, sonda o meu coração. Me mostra os ídolos, me mostra, Senhor. Quais os amores que eu preciso reordenar? Me mostra, Espírito Santo. Me mostra. O que eu tenho colocado lado a lado contigo, ou o que eu tenho colocado acima do meu amor pelo Senhor, Pai? Me mostra. Me mostra, Deus. Amém, irmãos? Se você identificou alguma coisa, né, que você tem amado mais do que a Deus ou alguém, deixa eu te falar uma coisa. E você decidiu hoje amar a Cristo mais do que qualquer coisa. Mais do que isso, né? Você não vai ser liberto dos seus sentimentos e vontades. Eles não vão sumir. Não vão sumir. O que vai acontecer é que os seus sentimentos e vontades não vão mais definir quem você é. Quem passa a definir quem você é Cristo e seu relacionamento com Ele. A quem você ama mais. Agora, é claro que isso é dolorido. Porque nessa relação Ele é Deus.
Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, vai nos levar à maturidade espiritual. E para terminar, o Senhor falou: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? A gente sempre vai se parecer com aquele a quem a gente adora, quem a gente ama mais. O pecado é o fruto, a raiz é o orgulho, a vaidade, soberba. É colocar algo acima desse amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua força, vai te dar o equilíbrio para amar as pessoas. Amém? É reordenar esses amores. Não é deixar de amar, é reordenar. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. O Senhor é nosso Deus, Senhor. O Senhor é o Senhor de nossas vidas, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque estamos aqui, Senhor, meditando, Senhor, permitindo, Pai, que o Espírito Santo nos molde, Pai. Nós não somos melhores do que ninguém porque fomos salvos em Cristo Jesus, Senhor. O Senhor fez todas as coisas, o Senhor nos fez reis, o Senhor nos fez sacerdotes. Mas o Senhor é o Senhor da vida. E se a gente acorda amanhã, Senhor, é porque o Senhor permite. Se a gente tem saúde, é porque o Senhor nos dá. Se a gente tem força para trabalhar, alegria para trabalhar, é porque o Senhor nos oferece isso. Se nós temos uma família, Senhor, um pai, uma mãe, filhos, é porque o Senhor permitiu. Muito, muito obrigado. Eu te peço perdão, Senhor, por algumas áreas da minha vida não confiar 100% ao Senhor. E se você quiser fazer isso, você pode fazer isso agora, aí no seu lugar. Não precisa falar alto. É muita coragem, viu, irmãos? É muita coragem você tratar o problema como realmente ele é. E o problema como realmente ele é que a gente ama, às vezes, coisas e pessoas mais do que a Deus. É isso que desencadeia processos que vão nos levar a um pecado. Eu achava, né? Porque tem coisas que culturalmente a gente sabe lidar, tem coisas que a gente não sabe, então eu achava, né? Ou melhor, às vezes eu me expressava como os pecados sexuais são os mais... Até minha esposa falou comigo uma vez, cara, só você fala nisso, você foi... E aí esses dias eu estava terminando de ler Apocalipse, né? E aí o Senhor fala, né? Naqueles que vão para o lago de fogo, né? Que é triste isso, porque isso foi feito por diabo e seus anjos. E Deus não manda ninguém para o inferno, irmão. Nem eu. As pessoas é que escolhem se manter em delitos e pecados ou estar em Cristo.
A oportunidade está para todos. Se respiramos, a oportunidade, amém? Mas o que está escrito lá? Você sabe qual é o primeiro que vai ser empurrado? Empurrado não, desculpa. Que vai entrar no lago de fogo? Está escrito lá, aos covardes. Eu não sei se o escritor escreveu primeiro, porque isso é mais importante. Mas é preciso coragem para realmente se olhar no espelho e falar, puxa, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim caminhos maus, me ajuda, eu quero romper, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero refletir a sua face, eu quero caminhar e as pessoas serem curadas, eu quero testemunhar Jesus. Não aqui na igreja não, irmão, aqui é mole, ó, mamãozinho. É na minha casa, é no meu trabalho, é na rua. Que as pessoas possam olhar e falar assim, cara, eu quero esse Cristo. Porque a gente foi chamado para ser testemunha de Jesus. Ninguém aqui foi chamado para ser pregador. A Bíblia diz que a gente deve pregar em tempo e fora de tempo. Mas a Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos testemunha de Jesus, resposta para um mundo caído, como alguém foi resposta nas nossas vidas um dia. E sabe qual é a raiz da palavra resposta? Responsabilidade. Estamos sendo responsáveis significa que estamos sendo resposta na vida de alguém. Amém? Luana? Que Deus te abençoe, irmão.